Eu sou o Guilherme Cavalieri, sou presidente da BRH São Paulo e superintendente de recursos humanos do AC Camargo Cancer Center. Muito feliz por ter essa noite vocês presentes e principalmente para a gente promover um bate-papo que vai ser muito interessante, principalmente nos momentos que a gente está vivendo, né? O tema é liderança no trabalho remoto. Tem muita coisa diferente, coisas que a gente tem experimentado e eu acho que vai ser muito bacana esse bate-papo. Quero, em nome da BRH São Paulo, agradecer muito a participação de todos nesse evento, e em especial os nossos patrocinadores, né? São eles os patrocinadores de gestão que fazem possível a vida da BRH existir e funcionar. São eles o AC Camargo Cancer Center, a Consiga Mais, Health Beach, Lee Hatch Harrison, ProPay e Universe. Eu queria aproveitar todos para convidá-los para conhecer mais a BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. Se você não é sócio ainda, será um prazer te receber como sócio. Visite o nosso site, participe das nossas mídias sociais. Tem muita coisa bacana que a gente tem promovendo aí ao longo desses anos todos. Esse encontro vai ser moderado pela nossa colega Lia Azevedo, que é diretora de Desenvolvimento e Gestão da BRH São Paulo, e contará com pessoas muito especiais, né? Eu não quero fazer nenhum spoiler aqui não, mas eu não queria deixar de agradecer de antemão aos queridos amigos Glaucimar e Dante. E antes que eu atrapalhe um pouco mais a agenda, Lia, eu passo para você aí, para você seguir com a moderação. Obrigado a todos, boa noite e seguimos conectados aqui. Por favor, Lia. Obrigada, Guilherme. Obrigada pela apresentação. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Antes de apresentar os nossos convidados, eu quero lembrar que a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas daqui a pouco, mas que vocês já podem enviar as perguntas aqui pelo chat desde já. E então, agora sim, vamos às apresentações, acho que desses dois especialistas do mercado, a quem eu também agradeço muito por estarem aqui conosco. Acho que vai ser uma noite muito legal para todo mundo. Então, o Dante Mantovani é especialista em transformação cultural e apaixonado por desenvolver pessoas. Com mais de 15 anos de experiência como executivo e 11 como consultor, coach e trainer, ele já realizou trabalhos para empresas como a SAP, Hershey, Suzano, KPMG, Johnson, Banco Volkswagen e BASF, dentre outras. A Glaucimar Petkov, que é diretora executiva do Bradesco, responsável pela Universidade Corporativa Bradesco, a Unibrad, pelos departamentos de recursos humanos, marketing, ouvidoria e PMO corporativo. Ela também é membro da mesa regedora da Fundação Bradesco, membro do Conselho Consultivo do Global Council of Corporate Universities, entre outras funções. Então, mais uma vez, eu agradeço bastante a participação de todos. E para a gente iniciar aqui, eu vou pedir para os dois se colocarem, e acho que a gente está falando do contexto onde a gente está, e eles vão, acho que, colocar muito disso sobre a liderança. É uma crise onde não faltam, onde faltam muitas referências anteriores para todos os líderes e liderados. A gente está nesse contexto de uma primeira crise global, com risco de impactar seriamente, acho que a vida humana, seja de líderes ou liderados, desde a primeira, desde muito tempo. Ou seja, não é uma crise só de recursos, só de processos, só de suprimentos. Ela é uma crise onde um fator externo trouxe junto riscos considerados independentes e com o ser humano no centro. Então, ela trouxe uma complexidade que, além de tudo, pode deixar líderes fora de combate, seja por afastamento ou por outras questões. Então, é uma crise que traz impactos emocionais, pessoais e sociais gigantes. Então, eu queria começar ouvindo um pouco vocês nesse contexto, que é tão significativo para a gente pensar nessa liderança e nesse novo momento de liderar a partir disso, do trabalho remoto e dessas novas formas que a gente tem que lidar agora de relações humanas. Então, Dante, se você puder começar falando um pouco para a gente disso. Legal, super obrigado, Lia. Obrigado à BRH aí pelo convite, a honra de estar aqui com vocês hoje e compartilhando e construindo conhecimento,
Disclaimer, talvez vocês ouçam barulho das minhas duas cachorras aí, elas resolvem defender a casa contra invasores marcianos, enfim, daqui a pouco pode ser que elas latam e faz parte do nosso novo mundo, eu nem vou falar novo normal, que não aguento mais essa palavra, mas do home office que a gente está vivendo. Aqui esse lindo bar, essa pessoa está 14 horas fazendo café aqui, né? O meu pano de fundo estático, tem um pano verde aqui, é a maneira como a gente vai se adaptando ao Zoom. E isso é das coisas mais fáceis que o líder tem que fazer. O que é mais desafiador? É a gente lidar com essa tremenda incerteza que aparece na frente e lidar com o nosso jeito de ser. Essa pressão, essa incerteza aflora do líder os comportamentos mais profundos dele. Então, se há alguma coisa boa, é muito ruim o momento que a gente está vivendo, mas se há alguma coisa que a gente pode tirar de bom e de lição, é da gente se conhecer melhor. Então, eu vou trazer aqui, por exemplo, 4 jeitos de ser. Quem conhece DISC é baseado no DISC. E como é que cada um reage nessas situações de pandemia, né? O vermelho, dominância, que é como a pessoa lida com desafios. Quem tem alta dominância são pessoas que lidam com o desafio, assim, entram em conflito se precisar para conseguir fazer o resultado acontecer, são muito exigentes, inovadores, corajosos. Todo comportamento bom, quando ele é exagerado, pode ser dar o tiro no pé. O pulo do gato aí para alta dominância é que às vezes ele pode ficar muito controlador. E nesses tempos de pandemia, pode ser que ele tenda a ficar assim, meu Deus, será que as pessoas estão trabalhando? Deixa eu marcar live de manhã e de noite para comparar, né? Então tomar um cuidado para não ficar over-controlling, né? E eu não quero dizer que todos os altas dominâncias vão fazer isso, né? Estou dizendo assim, o que o corpo, o que a personalidade às vezes puxa a pessoa para fazer. Conheço presidentes de empresa felizes da vida. Nossa, com esses tempos de pandemia está muito bom, porque as pessoas estão produzindo mais, eu não preciso tanto espaço de escritório, vou até desalugar um andar, né? É uma visão que eu acho que faz sentido no curto prazo, mas no longo prazo você não constrói cultura, você não constrói pertencimento com as pessoas 100% em home office, né? E além do mais, essa produtividade vem a que custo? Não é o custo do engajamento, é o custo do medo de perder o emprego. Então a gente precisa olhar isso com um olhar mais profundo. Mas enfim, mudando para o outro padrão, alta influência. A pessoa super criativa, extrovertida, fala bastante, se conecta bastante, sofre na pandemia porque está num ambiente onde ela olha para um lado, não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para trocar uma ideia, né? Então, quando está sob pressão, às vezes pode perder o foco e se tornar prolixo, alta influência, que é no modelo a cor amarela. Então, o cuidado com pessoas com alta influência é criar muitas ideias e poucas acabativas, né? Tomar um cuidado para fazer as coisas com começo, meio e fim e principalmente abrir a escuta. Terceiro padrão, estabilidade alta, cor verde. É o terceiro elemento do DISC. Alta estabilidade são pessoas que elas precisam entender as mudanças com começo, meio e fim. E muitas vezes elas não são compreendidas. As pessoas falam, o autoestabilidade é muito lento. Não é que ele é lento, ele precisa do tempo para entender o processo de mudança. Ele é muito bom para fazer o processo acontecer, ele tem uma escuta muito boa, tem muita paciência. Quando eu tenho autoestabilidade atendendo o cliente, é excelente. Porém, o autoestabilidade ele tem medo do futuro. Então, ele precisa se planejar e se estruturar, mas também está um pouco mais flexível para entender que a gente não tem certezas aí pela frente, né? E usar o que ele tem de pontos fortes e superpoderes, que são esses de escuta e planejamento. Finalmente, alta conformidade, cor azul, são pessoas que são muito perfeccionistas, querem fazer as coisas com a mais alta qualidade, morrem de medo de errar, são muito autocríticos e críticos com os outros. Então, a recomendação para perfis desse tipo é tomar um cuidado para você não tomar uma crítica ao seu trabalho como pessoal, a você não exagerar na crítica aos outros. Sabe aquela coisa assim, é o que temos para o momento, né? Relaxar um pouco mais e olha, temos condições limitadas, estamos aqui em home office, não temos todos os recursos, vamos fazer o que é possível com o que temos. Então é relaxar um pouco esse alto padrão da alta conformidade, para a gente usar o que cada um dos perfis tem de melhor. Cuidado para não rotular, o objetivo não é botar uma cor em cada pessoa e rotular, todo mundo é uma combinação dessas cores. E quando a gente consegue se conhecer melhor e usar o que a gente tem de melhor, a performance vem.
Então, essa é a mensagem inicial que eu queria trazer para a nossa reflexão de hoje. Ótimo, super obrigada. Acho que é um aquecimento e tanto para a gente pensar nisso, até como líderes e como liderados, né? Como a gente se comporta como líder, pensando nessas características, e como lidar com, né, com os times, com isso. E agora, Glaucimar, queria ouvir um pouquinho você em relação a essa questão da liderança nesse momento. Boa noite, Lia, Dante, Guilherme, que acabou falando conosco, e para todos e todas que estão compartilhando com a gente. Eu quero começar agradecendo a oportunidade e realmente reforçar um dado que o Guilherme passou, que quem ainda não teve a oportunidade de conhecer a BRH deve ter essa experiência. A BRH é uma associação que, para o meu desenvolvimento, para a minha vida como líder, como pessoa, teve uma colaboração expressiva no que diz respeito a conteúdos, e o Dante usou uma palavra fantástica, que é conhecimento, né? Quando a gente pensa em se desenvolver, em crescer, conhecimento, novas experiências está acima de tudo. Então, eu deixo aqui a minha recomendação para quem não conhece de perto a BRH, conheça, porque vale muito a pena na nossa formação nesse mercado que tem aí hoje uma infinidade de possibilidades, né? E que nos traz hoje uma crise que deixa com que nós tenhamos aí uma visão um pouco turva sobre as situações, mas o que nós temos percebido aqui no Bradesco, que é uma organização com mais de 100 mil funcionários, é que, acima de tudo, nós temos que praticar e aprender a sermos resilientes. Para uma instituição financeira que tem no seu cliente a resposta e o resultado do seu trabalho, né? Esse está sendo um momento onde a gente tem que demonstrar nossa força, e a nossa força ela implica em como nós lidamos com as lideranças e com o nosso time, e como também fazemos esse atendimento aos nossos clientes. Então, eu acredito que hoje uma palavra muito forte que nós temos exercitado aqui no banco, no aspecto de liderança também, é a atitude. Como que cada líder realmente está reagindo e está aprendendo esse novo momento. O banco nunca passou uma experiência nem perto dessa que nós estamos vivendo. Hoje, para vocês terem uma ideia, 95% do quadro administrativo está remoto e 50% das agências também remoto. 50% numa semana, higieniza-se a agência ao final de semana e um outro time entra na semana subsequente. Aprendizados são inúmeros. Eu lembro de quando eu tive uma oportunidade de estar na Singularity, na primeira aula aparece um slide do Yoda, né? E a tradução da frase que ele trazia era: desaprender para aprender você deve. Hoje eu vejo esse Yoda a todo lugar aqui, me avisando que reaprender para aprender eu tenho, né? Então, é algo que tem sido muito vivenciado, um novo aprendizado. A gente vê que, nesse momento, a pausa está dando sentido à caminhada, e ela tem que dar sentido a essa caminhada. O ambiente corporativo, hoje, ele se mostra muito mais diverso, plural, e a gente está aprendendo com essas aplicações, e eu diria, Lia, que ela está se transformando num combustível de criatividade, de inovação, e que gera resultados. Ficou muito mais claro, muito mais evidente como o talento é uma alavanca de desempenho para uma organização, e como realmente o piloto automático da liderança deve ser desligado. Hoje não dá mais para controlar quanto tempo a pessoa ficou no horário de almoço. Não dá para você ter certeza que ela está plugada, que ela está conectada ou não. Então, o que nós temos feito é um exercício muito forte no que diz respeito à credibilidade e confiança. O quanto o líder tem que exercitar isso cada vez mais. É claro que uma organização com a capilaridade do banco, o tema liderança, ele já é exercitado e trabalhado já há muitos anos. E com o passar do tempo, a gente foi acelerando alguns procedimentos para que nós tivéssemos lideranças mais construtivas, né? Então, quando a gente pensa num século, que é um século digital,
É claro que essas transformações que já estavam acontecendo, elas acabam sendo mais escancaradas, né, no que diz respeito às dificuldades que as lideranças apresentam. E elas se mostraram aqui claramente, e nós buscamos alternativas como a geração, por exemplo, de um manual de situações que o líder deveria se preparar para esse momento de liderança remota, quais seriam as armadilhas para que ele não sucumbisse a elas. Então, algumas orientações extremamente pontuais para esse movimento que nós estamos vivendo, para que eles pudessem gerenciar essas carreiras independente do formato de comando e controle que até então alguns ainda traziam essa característica. A gente está falando de um banco de carreira interno, ou seja, uma pessoa entra no primeiro patamar de cargo, né, e ela se desenvolve gradativamente aqui dentro. A outra condição são com as aquisições, que é o meu caso, né, eu vim de um banco que foi adquirido pelo Bradesco em 2003, então essa situação de você propagar, inspirar, enaltecer o seu quadro e, principalmente, o exemplo que você passa, ele é extremamente significativo. A gente está falando aqui de conhecimento, a gente está falando da capacidade de se cometer poucos erros, mas aprender com eles. Então, hoje, toda essa centralização que nós tínhamos, no que diz respeito a controle, decisões muito centralizadas, a gente está buscando eliminar gradativamente a todas e mostrando a eficácia delas. É claro que o braço da universidade corporativa tem um papel extremamente significativo com formações permanentes, mesmo no processo remoto, né? Hoje a gente vê que o momento ele exige muita velocidade. O que a gente tem feito, e é praticamente diariamente, estar com as lideranças. Isso está na agenda do presidente, na agenda do presidente do conselho, na agenda dos executivos, para que as lideranças parem, pensem, olhem, né? A gente não está falando mais hoje de empatia, eu com você, a gente está falando empatia multifocal, ou seja, vamos olhar para todos. Está sendo um aprendizado incrível que a gente está levando para a liderança, que o verdadeiro líder, ele não olha apenas para a área dele. Ele olha para a organização, ele olha grande, ele tem que repensar, ele tem que se reinventar. Então, hoje, a nossa busca é para que o aspecto de liderança possa traduzir claramente valores e crenças similares à da organização, que a gente chama no mercado de propósito, né? Aquela situação do líder que sabe tudo, a gente não está procurando um líder que saiba tudo. Nós queremos alguém e várias pessoas, vários líderes, que mergulhem e ajudem as pessoas a responder perguntas, que estimulem que elas façam perguntas, que provoquem hipóteses criativas, provoquem soluções. Então, nós queremos profissionais que ajudem na cultura da própria organização. Então, aqui a gente está falando de lideranças empáticas, lideranças mais corajosas, lideranças apaixonadas, né? A paixão que vai conectar com as pessoas, e o que a gente quer com isso é ter na organização um sistema de construção de uma consciência mais cidadã. A gente percebe o quanto isso tem sido importante, quanto essa humanização da liderança tem sido vital. Então, o nosso caminho aqui tem sido numa diretriz, é claro que nós temos a aplicação do pipeline do Rancharan, onde a gente tem o passo a passo, né, de cada um dos momentos dessa liderança, mas a gente está apostando muito na inteligência coletiva, buscando desarmar, né, a perspectiva de poder e buscando um redesenho no que diz respeito a uma perspectiva de aprendizado, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Então, toda a experiência da pandemia, ela mostrou para a gente de uma maneira muito clara, e isso é algo que, para nós, né, de RH, traz um recado muito importante. As pessoas em primeiro lugar. Desde o início, a gente está falando de dia 17 de março, que eu não vou esquecer, porque foi um dia antes do meu aniversário, a nossa ação foi
todos para casa, para seus cuidados. Isso é uma transformação no que diz respeito ao nosso conjunto de ações muito significativo. Então, hoje, independente de qualquer que seja o número de participantes de um departamento, essa tem sido a condução. E pessoas em primeiro lugar, sem dúvida alguma. É muito incrível tudo isso, né? Ou seja, como em pouco tempo, acho que daí os valores sim são revelados, né? Ou seja, quando a gente tem uma jornada que veio sendo construída, né? Acho que isso só é possível de ser feito, né, Glaucimar, de revelar tudo isso em tão pouco tempo, quando você tem uma jornada de construção, né? Então, acho que a importância da gente construir isso ao longo do tempo, com a liderança, acho que as empresas que estão conseguindo fazer isso é porque construíram isso, né, ao longo do tempo, e que esses valores agora podem estar sendo expressados e revelados, né. E tem uma coisa importante que você falou aí a quebra, né, da visão de comando e controle, né, para uma ponte agora de construção de confiança. Queria daí resgatar depois um pouco agora isso com o Dante, com uma pergunta aqui interessante que tem sobre a cultura nessa questão do trabalho remoto. Mas tem um estudo aí que fala exatamente isso que você colocou, Glaucimar, um estudo de Stanford do começo do ano passado, do professor Nicholas Bloom, em que ele fez um estudo aí com 35 mil empresas, né, foram várias pessoas entrevistadas e vários times entrevistados, onde ele fez uma correlação, uma forte correlação entre gestão estruturada e produtividade, né, e que uma liderança que conecta, cria vínculo, monitora performance, cria processos, targets, tarará, e que o investimento nisso garantia uma produtividade muito maior do que, às vezes, o investimento em P&D e tecnologia. Mas agora, né, como é que você repensa isso a partir de um trabalho remoto, né? Porque esse estudo tinha sido saído ano passado, mas ele era feito com times presenciais e a criação de vínculos e de monitoramento de performance, ainda um pouco na linha do controle, digamos assim, de performance e monitorar. Então, o que significa, né, quebrar comando e controle não significa não monitorar desempenho, não monitorar objetivos, né, é achar a nova forma de fazer isso, que acho que é um pouco do que você colocou, né, é uma mudança, né, bem significativa hoje na forma de fazer isso, né, então, que eu acho que é o grande impacto que toda a liderança vai sofrer, né. E aí, Dante, pegando o gancho disso, acho que tem uma pergunta bem interessante nessa linha, que é exatamente como é que a dificuldade, né, de construir engajamento e cultura com esse distanciamento, porque, né, o que cria essa cola, né, e essa conexão para a confiança é a construção de cultura e de engajamento. Então, aqui a Márcia Rabelo está colocando que ela gostaria de ouvir um pouco mais sobre essa questão e os desafios do RH e dos líderes nesse contexto. Ela queria ouvir de você isso, porque acho que é justamente a construção da cultura e do engajamento que cria esse ambiente de confiança que a Glaucimar colocou, que possibilita quebrar, né, esse modelo de comando e controle. Então, pois é. Excelente pergunta. Como fazer isso à distância, né? Pois é. Assim, não é sustentável a gente ficar tempo demais em home office, mas o que fazer enquanto estamos, né? Isso me faz lembrar uma live que eu assisti recentemente com o Mark Zuckerberg. Ele fez um town hall, aquelas reuniões que ele faz com as lideranças abertas. E uma das coisas que ele falou, a gente vem construindo a cultura do Facebook ao longo dos anos e eu não vejo a gente fortalecer essa cultura com 100% das pessoas em home office. Então, ele estava lá dizendo sobre o planejamento da volta, em turnos, parcialmente, etc. e tal. Mas o que fazer enquanto a gente não pode voltar, né? É criar possibilidades, e o RH pode ajudar muito o líder nisso, de aumentar os pontos de contato com a equipe. Não aquele ponto de contato de cobrança da tarefa, né? De follow-up, e que está exacerbado nesses momentos de pandemia, porque as pessoas precisam entregar resultado, ninguém quer estar na lista, está todo mundo com medo. E, gente, isso, assim, eu converso com gente de diversas organizações, que eu faço lá os trabalhos, os workshops, mesmo organizações que são hiper saudáveis, né? Porque tem organizações que estão lucrando na pandemia, principalmente na área de saúde e tal. As pessoas lá na ponta estão com medo, né? Então, a gente primeiro precisa ajudar o líder a traduzir para as equipes o que está acontecendo na organização, não subestimar que as pessoas, elas percebem os movimentos,
uma das empresas com quem eu conversei, antes de falar com os líderes, eu falo com as equipes, né? Eles falam, a gente estava vendo lá uma movimentação na diretoria. Gente, os caras estão em home office, né? Mas eles detetam as coisas. Então, o líder tem que ir lá abrir o canal de comunicação, falar sobre coisas não necessariamente voltadas para a tarefa. O RH tem um papel fundamental em ajudar o líder a criar esses momentos. Muitas vezes as pessoas, né, quando você está fisicamente do lado, você pergunta para a pessoa agora, putz, será que agora é um bom momento para eu ligar para a minha líder, para a Glaucimar, que é minha chefe? Será que ela está trabalhando diretamente com o presidente nesse momento? Então, uma das dicas para os RHs é ajudar o líder a se conscientizar de disponibilizar, assim, qual que é a melhor hora do dia para a pessoa ligar para você sem ter a agenda marcada. De repente, você tem lá um período da tarde, que é um período que é mais tranquilo, em geral, né? Qual a melhor forma? É o WhatsApp que você prefere ou já liga direto? Então, combinar os canais de comunicação pode ser um caminho aí para a gente trabalhar essa conexão. Segundo ponto, né? Então, assim, o RH ajudando os líderes a se conectar mais com as equipes. E o segundo ponto é o RH ajudando o líder a se tornar mais vulnerável perante as equipes, no sentido de, não no sentido de fragilidade, mas no sentido de se expor. Né? Eu tenho falado muito nos workshops, né, para o líder, pergunta para as pessoas, como é que você está? Como estão as coisas? Em que eu posso te ajudar? Mas eu também recomendo, primeiro fala de você, fala como você está. E se você falar que está tudo uma maravilha, que está tudo 100%, você não mostrar nenhuma vulnerabilidade, e não estou falando aqui defendendo de fazer chororô, de se abraçar e chorar junto, mas estou dizendo assim de verdade, né? É o líder que vai dar o tom dessa conversa com a equipe. Muitos gestores, por exemplo, de alta dominância, falam assim, não me venha com o problema, venha com a solução. Agora, nesses tempos de incerteza, talvez, por que não? Venha com o problema e vamos juntos desenhar essa solução, porque às vezes o problema é não convencional, é alguma coisa que está além do nível de complexidade que a pessoa pode lidar. Então, esses 3 grandes eixos, né? Se conectar com as pessoas, mostrar essa vulnerabilidade, traduzir o que acontece na organização para acalmar a ansiedade das pessoas, principalmente se você tem equipe de geração Y. Eu estudei no ano passado, defendi minha dissertação lá na FEA sobre o que o líder faz para gerar comprometimento em Y, nos millennials, né? E eu percebi que eles têm uma questão assim de estar muito... de não saber lidar com a incerteza, algo que os gestores mais sêniores têm capacidade de absorver, lidar e traduzir, os mais jovens às vezes não sabem como lidar. E uma coisa que a Glaucimar falou, que eu achei muito bacana, que o líder pode fazer, instigar a inovação, propor soluções diferentes. Isso, na minha pesquisa, foi o que mais gerou disparadamente comprometimento nos jovens, que é, puxa, o líder está me desenvolvendo, eu vou uma milha a mais, que bacana, né? Isso é para mim, isso gera um comprometimento com a organização. E sem falar da capacidade de inspirar. E aí eu vou falar de novo, eu vejo a Glaucimar falando, quando ela fala dos fundadores do Bradesco, daquela missão de levar o crédito para as pessoas que não tinham esse acesso. É tão inspirador, Glaucimar, você é uma líder inspiradora. Super bom. Obrigada, Dante. Obrigada, viu? E é bom ouvir você falando, Dante, de líderes que têm que ser vulneráveis, né? Acho que o que mais as pessoas estão valorizando hoje são pessoas verdadeiras mesmo, né? Acho que todo mundo quer trabalhar, né, com verdade, com transparência e trabalhar com quem se mostra também desse jeito, né? Não existem super-heróis e todo mundo precisa dos outros, né? Glaucimar, acho que a gente está com muitas perguntas aqui, acho que eu vou seguir aqui nas perguntas para a gente poder aproveitar tudo que está vindo. Tem uma pergunta da Cláudia aqui, para a Glaucimar, que é como você vê o efeito do momento atual nos processos de avaliação e meritocracia? Como é que isso está impactando agora? O microfone tinha esquecido desse detalhe. Bom, só pegando um gancho no que você falou, eu acho que uma das características aqui que eu já tenho percebido, que são fortes e que está sendo um grande aprendizado, e não fácil, é que o líder tem que ser humilde. Ele tem que saber que ele também tem que aprender, né? Quando a gente fala, então, voltando agora ao assunto, né? Quando a gente fala dessa situação de meritocracia, tudo que nós estamos, pelo menos na minha avaliação aqui, o que nós estamos vivendo, tem sido um grande aprendizado.
e um aprendizado que não tem fronteiras. A gente está falando que as pessoas estão em primeiro lugar, o respeito pelas ideias, pelas perspectivas, a gente está apostando na contribuição legítima de cada um. Então, quando a gente fala hoje de meritocracia, veja bem, o que a gente está estimulando é que o líder possa perceber que a sala deve ser mais inteligente ou mais produtiva do que cada um individualmente, e até mesmo mais do que ele. Então, a gente não mensura isso de uma maneira muito objetiva, principalmente no formato remoto. O que a gente tem muito, e eu falei, já usei essa palavra, que é atitude. A atitude, ela tem demonstrado que pessoas, independente do cargo que elas ocupam, têm colaborado de uma maneira extremamente significativa. E essas pessoas, elas estão se destacando nesse momento, pessoas que até então ficavam no bastidor e que nós desconhecíamos, inclusive, alguns talentos. Hoje, o fato de nós estarmos valorizando o coletivo, com certeza já dá para o RH mais uma lição de casa, que é o que nós construímos até agora, que tinha uma visão mais voltada a ferramentas estáticas, ela vai ter que ser reformulada. O que tem sido uma constante nesse aprendizado é uma ferramenta poderosa que todo mundo conhece, que é o feedback, né? Então, a gente hoje não é uma preocupação grande com relação a como vai ser a meritocracia. A nossa grande responsabilidade, que eu vejo, é como nós faremos pelas mudanças que esse mercado já se mostrou e já trouxe para a gente. O que eu quero dizer? Por exemplo, o caixa ele fazia 220 autenticações por dia. Hoje, um caixa, por vezes, em alguma agência, não faz mais de 30, porque as pessoas aprenderam a lidar mais com isso, com o mundo digital. Então, a nossa preocupação está sendo em como eu vou conduzir a carreira dessas pessoas para que elas continuem produtivas e que possam ampliar a sua participação. Com relação à nossa forma de medição, obviamente, o líder e o contato com esse funcionário vai continuar sendo uma métrica como nós temos. Nós temos os business partners, né, que fazem um acompanhamento por área e que, obviamente, revisitam todos os funcionários anualmente, e nós temos 2 momentos cravados de feedback sobre o desempenho das pessoas. É claro que algumas situações vão continuar dessa forma, mas outras nós vamos ter que descobrir. Hoje, o nosso objetivo maior é fazer com que as lideranças elas tenham uma característica mais de desligar o piloto automático dos comandos que tiveram, serem mais responsivos, se concentrarem mais nas pessoas, fazerem com que as opiniões aconteçam, aprimorar a vidoria, aprimorar a visão compartilhada, a desenvolverem uma estratégia comum para atender a organização e não apenas a sua área, e fazendo com que realmente isso gere um efeito cascata. Esse tem sido a nossa prioridade. Agora, se eu falar para vocês que nós continuamos naturalmente todos os processos de reconhecimento, nesse momento ele realmente está sendo difícil. E está claro que nós teremos que desenvolver novas ferramentas. Assim como está claro que nós não teremos um modelo remoto em 100%. A nossa situação de aprendizado nos deixa crer que o movimento mais adequado será o híbrido, ou seja, a pessoa vai vivenciar a atividade remota, mas também a coletiva. O Dante colocou isso com muita clareza. Não existe a possibilidade de nós trabalharmos com pessoas e querermos novas ideias se não existir conexão, se não existir a troca, se não existir a proximidade. E é nisso que a gente tem tá se preparando para que isso aconteça com maior ênfase. Então, de certa forma, se era alguma ferramenta, eu fico devendo. E me comprometo a deixar com a BRH assim que nós descobrimos algumas alternativas diferentes da que nós praticamos hoje.
Obrigada. Está tudo muito novo ainda, né? Até para a gente saber que ferramentas a gente vai conseguir usar. Eu acho que o maior, talvez, um dos grandes desafios, não é nem só a ferramenta para tudo no remoto ou a ferramenta para tudo no presencial, é como esse mix, né? Ou seja, é a junção, né? De parte remoto e parte no presencial e como é que a gente cria esse novo modelo, né, de pertencimento, né? Então, acho que esse é o grande desafio e de que ninguém seja avaliado diferente, de maneiras diferentes, por estar num modelo ou no outro. O grande desafio é esse na nossa cultura, acho que latina, né? De que você valoriza o perto e tal. Então, acho que o desafio para os RHs é muito também esse, né? Enquanto está todo mundo no remoto, é uma coisa, né? Na hora que começar a ficar o misto, acho que as discussões estão passando muito por aí, né? E as ferramentas não foram ainda, né, todas desenhadas para isso. A gente tem uma pergunta para vocês dois aqui, do Minarelli, que ele coloca, né, para vocês dois, Dante e Glaucimar. A Lala fala em seus discursos que nós temos que mudar a cultura para poder mudar os padrões de inovação. E vocês concordam com isso? Não sei quem quer começar, né? Dante. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Como é que a gente muda uma cultura? Primeiro precisa ter consciência dela, precisa mapear essa cultura. Eu preciso trazê-la para uma linguagem, então tem várias metodologias que você pode aplicar para transformar aquela coisa etérea num algo que eu consigo falar sobre. E quando eu consigo falar sobre, eu consigo fazer escolhas, né? Por exemplo, tem empresas que entram naquela contradição, não, o nosso maior valor é excelência, e nosso segundo maior valor é inovação. Tá bom. Como é que você vai ser excelente e errar zero se você quer... Qual das duas você vai dar mais ênfase? Porque uma está puxando para um lado, outra para o outro. Não dá para você inovar sem errar, né? Então, trazer isso para uma linguagem, discutir, combinar e fazer o processo de mudança que começa pela alta gestão, é o líder que vai dar o tom dessa mudança, que vai dar os reforços, que vai dar o incentivo, e começa por ele quebrar essas crenças e modelos mentais. Então, é assim que eu vejo, né? E essa cultura de inovação, quando a gente está num momento que está com medo de perder emprego, medo de errar, pode ficar mais crítico, né? Então, é mais importante ainda a gente pensar, puxa, o que me vai me trazer mais empregabilidade não é eu manter o status quo, é justamente eu pensar, puxa, será que não tem uma maneira nova de eu fazer as coisas? Como é que eu posso obter isso por meio das equipes? Como a Glaucimar disse muito bem, o líder tem que começar a rever as crenças, né? A sala é mais inteligente que o líder. E eu não culpo o líder por isso, não. Eu fiz MBA no século passado, e o que se dizia no século passado é que o modelo de líder era o que tinha todas as respostas, errava pouco, não é isso? Né? Hoje, o líder que vai trabalhar como equipe ágil é aquele líder que tem que, reconhecendo que a equipe é mais inteligente, deixar a equipe, claro, ele vai ter que substituir o comando e controle pelo quê? Pela disciplina, por ir lá, acompanhar, fazer perguntas e não interferir demais, deixar a equipe criar. Isso é uma outra maneira de funcionar. E dá para fazer a virada de chave, mas tem que ter consciência disso. Senão você não vai conseguir acompanhar a agilidade da inovação que precisa, né? Se a equipe está lá em contato com o cliente, que às vezes é a alta gestão que está lá no Olimpo, não está vendo o que o cliente está precisando. É ali que está a informação, é ali que tem que sair a solução também. Essa é uma reflexão inicial aí. Bom, vou pegar carona então no que o Dante falou. Ótimo. Primeiro, grande Minarelli, um beijo enorme para você. O que eu tenho percebido aqui é que o processo de inovação, ele está completamente, é um parente muito próximo do conhecimento. Então, quanto mais conhecimentos a pessoa adquire, mais chances de criar processos novos por causa das conexões e dos elos que ela vai fazer por meio desse conhecimento para ter novas ideias, né? Então, isso é o que eu tenho percebido, assim como, para vocês terem uma ideia, o banco já teve a fusão, né, já adquiriu mais de 40 empresas. Então, quando a gente fala de cultura,
eu posso dizer que a cultura do Bradesco, ela tem os seus alicerces, ela tem uma espinha dorsal que permanece desde o seu Amador Aguiar em 1943, vem até agora, mas ela também, em função das pessoas, que somos nós que fazemos a cultura, ela foi se transformando. Então, esse movimento, ele estimula ou não os processos de inovação. Esse eu acho que é um grande tema para que a gente veja o quanto a própria empresa, a própria organização, ela pode ser limitante para esse estímulo. Porque a inovação não significa fazer algo e dar certo, gente. Ali, a gente, trabalhando numa instituição financeira, é claro que a gente não valoriza o erro, né? Porque, afinal de contas, a gente está com o dinheiro das pessoas. Provavelmente, o dinheiro de muitos que estão aqui conosco hoje. Mas um trabalho contínuo, que eu acredito que ele tem um valor fundamental nisso, e faz parte de uma dinâmica primária da humanidade, é a colaboração. Nessa colaboração, nesse coletivo, a gente vai percebendo a força dessa possibilidade de troca. E hoje, eu vejo claramente, Minarelli, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala desse novo, e inovação não é você ter a ideia mais fantástica do mundo, é trazer facilidades para algum processo. Né? Muitas vezes a gente pensa que tem que ser professor pardal para ter uma inovação. Não, você facilitou um caminho, está valendo. E um dos pontos que eu quero deixar aqui, que eu tenho percebido com muita clareza, é que se nós não trouxermos a diversidade para as nossas organizações, diversidade de ideias, diversidade voltada à etnia, voltada a toda a forma voltada a pessoas com deficiência, todo tipo de diversidade, nós não vamos avançar. Essa caminhada que a gente está falando, que é voltada a uma humanização, ela tem que ser de verdade. A pandemia, eu percebo que ela está sendo um teste para os nossos valores e para as nossas crenças. E nesse momento, as organizações elas precisam fazer essa travessia contando com essa diversidade que já está conosco. A diversidade de modelo de gestão, a diversidade de formato. Então, esse movimento de aprendizado, ele, obviamente, ele traz uma disrupção muito grande no que até então a gente acredita que seja o modelo ideal, né? A cultura ideal. Quem sabe qual é uma cultura ideal? Né? Então, eu vejo que está muito ligado, e a isso tudo tem um recado que a gente passa aqui com muita frequência e continuidade pela Universidade Corporativa, que são as trilhas de conhecimento, o como eu estou me conhecendo, o meu autoconhecimento. Porque eu sou uma pessoa que também estou ligada a essa transformação da cultura que a empresa que eu trabalho. Eu tenho essa responsabilidade, eu posso inovar ou não mediante essas conexões que eu fizer. Agora, um ponto primordial para isso, né, Maralia, que eu penso, Dante, é que a empresa que nós estamos, ela tem que ser a nossa opção de coração. Ela tem que ser a nossa opção de valor, a nossa opção de crença, porque senão não é uma opção, gente, é uma falta de opção. E aí não dá para a gente alcançar a felicidade. A gente pode até alcançar algum sucesso, mas se a felicidade não tiver antes do sucesso, ela vale muito pouco. É isso que eu penso. É muito incrível, né? Tudo isso que vocês falaram aí. E essa questão da diversidade nesse momento, né, Glaucimar, para a gente construir as soluções inéditas para esses problemas complexos que estão aparecendo, só conseguindo acessar mesmo essa diversidade cognitiva, né? E para isso vem junto muito, acho que também o que o Dante colocou, né? Criar esses ambientes de confiança e de segurança psicológica, né? Conhecendo muito bem, né, como é que o time é formado, as características do time, gerando esses espaços de segurança, né, Dante, para que essa diversidade possa se manifestar, porque senão não adianta só contratar a diversidade, né, nem incluir a diversidade, você precisa acessar a diversidade, né. Então, o Dante falou, né, Lia, com relação ao medo, né? Eu acho que ter medo, para mim, eu já aprendi que faz parte da vida e não dói, né? Agora, o problema é quando a gente está no terror, aquele terror que paralisa, que a gente não consegue, que fica com tanto medo de se expor,
né? E olha que situação terrível para um componente ativo de um time, né? É quando fica com aquela pergunta ou aquela colocação que poderia ser feita num auditório ou numa reunião, e a pessoa não faz, e alguém com muita simplicidade faz algo similar e é ovacionado, né? E a gente fica depois com aquele diálogo interno, o caminho inteiro, até chegar, por que eu não falei? Eu devia, Então, assim, como é que a gente tem que se libertar disso? Porque quando a gente fala de processos de inovação, a gente tem que tirar alguns grilhões, a gente tem que tirar algumas possibilidades que nos amarram. E esse é o convite que uma organização que confia no seu quadro tem que fazer. Legal. Eu quero trazer aqui, retomar o ponto que a Elia trouxe de segurança psicológica, né? Uma dica muito prática para o líder que quer buscar isso junto às equipes. Foi feita uma pesquisa pela consultoria americana DecisionWise. Eles perguntaram, né, assim, mandaram para as equipes: consigo falar o que eu penso e dar ideias sem medo de consequências negativas? No mundo, a resposta sim foi apenas 35% das pessoas. E no Brasil, o número não foi tão diferente disso. Então, quanto mais o líder... minha sugestão para o líder: aplique essa pergunta na sua equipe com resposta anônima. Né? Quantas pessoas se sentem à vontade para dar ideias, não têm medo das consequências negativas? Isso é uma mensuração da segurança psicológica. E se o número não vier como você gostaria, está aí uma ótima oportunidade de rever crenças, pedir feedback de o que eu posso fazer de diferente para apoiar mais vocês a criarem, e não eu ter todas as respostas, ser dono das respostas, né? Eu acho que essa é algo que vai na direção da gente transformar nosso modelo de pensar e nosso modelo de liderança. Muito legal isso, e acho que complementa com a história do líder poder ser vulnerável, não ter todas as respostas, saber o que sabe, saber o que não sabe, né? E a Glaucimar, a semana passada, quando a gente estava conversando, até colocou um pouco isso, né? Assim, os líderes também precisam ter entre eles esses espaços de confiança para se fortalecer, porque não é simples, né, Glaucimar, também, né? O líder também sofre nesse momento de transição. Acho que você passou por alguns momentos desses, acho que o banco também tem feito, né, algumas coisas interessantes nesse sentido de fortalecimento do time para os próprios líderes estarem melhor preparados, né? Não sei se você quer contar um pouco desses exemplos também de como é que a liderança tem se fortalecido para estar melhor preparada para esse momento, né? Acho que você viveu alguns movimentos desse aí, né? Nós temos vivido, né, movimentos que realmente nos surpreendem, e um deles é que a gente ficou com muita clareza, saindo de qualquer conceito de livro, né, de aprendizado, que a crise é uma grande oportunidade. Agora, é claro que tem dor, né, uma dor de você se readaptar, de você enxergar como tudo isso acontece. Então, todos nós aqui da executiva temos a nossa reunião, que é semanal, onde nós trocamos ideias, nós nos reabastecemos, um encorajando o outro, tocando ideias de como as coisas estão. E, gente, não é a harmonia em 100% dos momentos. E viver em desarmonia faz bem também. A gente cresce, a gente estimula, a gente busca a importância de ser disruptivo, né? E são momentos que a gente vai guardar para sempre. A gente pode não lembrar o dia, mas aquele momento a gente vai lembrar. Então, a proximidade, todos os canais que nós abrimos, como aqui atrás estava acontecendo um happy hour agora com uma equipe de tecnologia, nós fazemos, e o happy hour é virtual, né, para não ter problema ainda de ser mal interpretada, fazendo vários eventos. Nós tivemos, por exemplo, um home life, para que cada um mostrasse como que está a sua vida. Então, o presidente estava mostrando como é que é a vida dele em home office, como é que e a gente põe isso no site para cada um perceber que a vida de todos está sofrendo uma transformação. E não necessariamente ela é repleta de dificuldades. Ela tem desafios. A gente está tirando a palavra problema, a gente está colocando como desafio, porque todo mundo tem que se municiar das suas competências técnicas e comportamentais agora para se fortalecer. Então, nós temos vídeos toda semana, nós temos o presidente do conselho, que é o Trabuco, falando e fazendo conexões com alguma reportagem, com algum filme, com a realidade que nós vivemos. Nós temos esse contato
contato com os diretores, que ele é diário. Nós temos um grupo de gestão de risco que vai municiando a todos diariamente. Nós temos uma área que tem feito um trabalho belíssimo, chamado Viva Bem, que é de uma assessoria com profissionais de saúde que atendem as pessoas que estão sofrendo um pouco mais e que não conseguiram neutralizar as emoções negativas ainda, né? Então, tem todo um contexto que tem colaborado para que a gente possa realmente tá dando um caminho muito além das intenções, né? A gente fala muito sobre o poder das intenções. As intenções, às vezes, podem ser boas, mas elas não levam a nada. Como que a gente pode efetivamente agir? Então, tem sido isso. A busca, mesmo que virtual, Lia, por contato. A gente é humano, a gente precisa se ver, a gente precisa, às vezes, se abraçar. Não dá? Vamos no cotovelo, vamos no pé. A gente precisa interagir, né? Eu estou muito feliz, mesmo estando, não vendo todos, eu sei que a gente está interagindo, e isso tem o seu valor, né? Muito legal. Gente, tem tantas perguntas aqui, a gente só tem mais 10 minutos para fechar, né? Então, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma pergunta aqui, vou pedir para vocês responderem, acho que ela é para os dois, então vou pedir para a gente tentar responder rápido aqui, 5 minutos, e a gente faz 5 minutos de encerramento, pode ser? E aí, me desculpem os outros que a gente não deu para responder tudo, mas eu fui vendo as perguntas assim, acho que nas falas muita coisa também já serviu de complementar algumas respostas, mesmo que não diretamente, né? O Felipe Westing fala aqui que nas décadas de 80 e 90, né, a gente falou muito de empowerment, e parece que agora ele veio para valer, né? E será que os nossos colaboradores estão preparados para serem mais autônomos, terem essas iniciativas, né, assumirem realmente essa liberdade com responsabilidade? Que novas competências precisaremos desenvolver nas pessoas como um todo e não apenas na liderança para esse novo contexto? Quem quer começar? Eu posso começar, estou com o microfone aberto, tudo bem, Dante? Claro, claro. Eu vejo o seguinte, essa realidade que tem nessa pergunta, ela é incrível no que diz respeito a esse aprendizado. Ele tem muita similaridade quando a gente fala, e eu falo muito em atendimento ao cliente, porque estou com a área de ouvidoria, né? Então vocês imaginam o que a gente recebe dos nossos 70 milhões de clientes nesse canal. Assim como nós não aprendemos ainda a sermos grandes consumidores, ou seja, a gente desiste da URA que deixa a gente esperando, a gente não vai atrás dos nossos direitos, né? O quadro onde eu me incluo, a gente também não sabe, ainda não aprendeu esse movimento de participação. Qual é o meu espaço nessa sala? Qual é o meu espaço que eu posso alcançar? Até o momento que a pessoa vai perceber que o espaço é o que ela quiser conquistar, o que ela puder conquistar, o que ela se sentir segura a fazer isso. O que ocorre, Felipe, o que eu percebo aqui na nossa experiência, existia uma reclamação muito grande dos funcionários no que diz respeito a poder transitar pelos departamentos da organização. Então, isso era muito constante. Quando nós abrimos essa possibilidade da pessoa decidir a sua carreira para facilitar, em 3 pontos. Áreas técnicas, áreas comerciais ou áreas administrativas. O que nós achávamos que seria a grande descoberta para que as pessoas se sentissem à vontade, a gente percebeu que as pessoas não conseguiam optar com segurança nessas 3 trilhas propostas. A partir daí, a gente começou a trabalhar muito a questão do propósito, o que você quer da vida. Fazer com que a pessoa esqueça que qualquer caminho serve para levar você a qualquer lugar que geralmente não é o que você deseja. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, o que nós temos feito já há muito tempo, e isso não é fácil, Felipe, isso tem sido assim um desafio constante, é fazer com que a pessoa reconheça o que ela quer e como ela vai definir isso. A organização tem uma mão, ela ajuda, principalmente nos processos sucessórios, mas a carreira, enquanto o funcionário não perceber que está na mão dele, vai ser difícil alcançar isso. E esse intercâmbio, né, essa conscientização, ela não é fácil. Ela não é fácil porque geralmente a pessoa deposita
ou na mão da liderança, o que ele me mandar fazer eu faço. Então, é um momento da gente realmente reforçar, e eu tenho certeza que as pessoas não estão preparadas para ter essa autonomia, não estão sabendo como fazer, e cabe a nós podermos auxiliar, dar algumas dicas, algumas frentes, fazer com que a experimentação aconteça e eles mesmos possam perceber isso funciona, isso não funciona. O grande ponto é que o funcionário tenha a experiência e ele possa decidir. Se nós queremos pessoas melhores, se nós queremos pessoas que tenham decisão, uma capacidade diferente da que eu tenho que proporcionar para ela experiências diferentes do que a que eu tive. Então, é uma outra frente importante que aí, na minha opinião, independe da pandemia. É uma realidade que ela já existia, porque assim, gente, rapidamente, quantas pessoas vocês conhecem que algum dia falam assim, nossa, eu sou louco para trabalhar num banco com 18 anos de idade. Nossa, o meu desejo é ser bancário. É muito difícil. A pessoa, quando entra num banco, ela entra por causa do salário, que geralmente proporciona a faculdade, banca a faculdade, e ela tem um tempo, a organização tem um tempo, enquanto ela está estudando, de engajá-la, de incentivá-la e de fazer com que ela crie vínculos, né? Crie possibilidades de estar com a gente. Então, esse fator, ele é determinante para esse aprendizado. Legal, acho que a Glaucimar colocou brilhantemente aí. O que eu tenho para acrescentar é na mesma linha. Os líderes que eu mais admiro, que vejo que atraem mais talentos, são aqueles capazes de reconhecer superpoderes nas equipes e ajudar com que essas pessoas tenham a cadeira mais casada com o superpoder que ela tem. Me lembro de um exemplo de um líder dando uma palestra, ele falou assim, olha, tinha uma pessoa na minha equipe, logo que eu entrei na organização, eu falei, manda embora essa pessoa, porque ela não está performando, se a gente fosse você, já resolveu. Ele foi lá, analisou a pessoa, não vou mandar ele embora não. A pessoa está fazendo uma atividade super rotineira, contábil e tal, ele viu que o cara tinha algo a mais, que não era essa parte de trabalho planejado, rotineiro, que é meio de autoestabilidade. Era uma pessoa super criativa, provavelmente alta influência. Ele mudou a pessoa para o marketing, a pessoa decolou, a carreira da pessoa floresceu. Então, nós, no papel de liderança, temos a obrigação de ajudar as nossas equipes a também se apropriarem dos superpoderes, em vez de ficar lutando para fazer uma atividade que eu odeio porque eu tenho medo de ser mandado embora, cara, você tem que ser feliz no que você faz, né? Deixa eu te colocar numa atividade que vai usar o seu melhor e não querer transformar uma pessoa em outra para elas. É quase que o quadrado tentar encaixar no círculo, não vai, né? Então, eu acho que essa é um dos grandes papéis que os líderes têm, principalmente até porque as equipes mais jovens têm pouco autoconhecimento. A gente precisa ajudá-los com feedback, né, o bom e o velho feedback precisa estar aí nos cursos reforçado, porque a gente ainda tem, eu vejo que falta. E pesquisas mostram que o líder ele é responsável por 40% do engajamento da equipe, segundo a DecisionWise também, né? Então, olha, tem uma série de fatores que não dependem do líder, mas olha a importância que o líder tem nesse processo todo. Então, a mensagem final, acho que a gente já está acabando o tempo, né? Já vou indo para os meus finalmente. Assim, quando a gente se conhece, o primeiro passo para a gente se autorrealizar vai lá no autoconhecimento. O que eu sou bom? Em vez de ficar lutando com o que você não é bom, se apropria do que você é bom, se aceita como você é, né? E quando você se aceita, você abre as portas para poder se amar e quando você se ama, se realizar, buscar aquilo que vai te fazer feliz. Essa mensagem que eu queria fechar. Bom, muito obrigada vocês. Novamente aqui eu agradeço bastante ao Dante e ao Glaucimar por terem compartilhado com a gente as experiências, todo o conhecimento. Agradeço a vocês que assistiram pela interação, que acho que deixou a nossa experiência muito mais rica. E muito obrigada, né, a todos e todas, e até o nosso próximo encontro, né? Aproveitem todos os nossos conteúdos da BRH São Paulo.
A ABRH São Paulo trouxe até você mais um conteúdo relevante. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. ABRH São Paulo. Conhecimento e desenvolvimento.